Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao curso de Investir na Bolsa. Se você tem interesse no assunto, curte e segue para os próximos vídeos. Aqui eu vou falar nessa aula sobre fundo de investimento imobiliário, certo? Aqui eu vou usar essa ferramenta do Status Invest. Basta fazer parecido com as ações, ó. statusinvest.com.br, essa página inicial. Eu venho aqui, ó. Em vez de vir em ações como a gente fez na outra aula, veio aqui, colocou, ó, busca avançada. Se eu já quero pesquisar um determinado fundo, então eu venho aqui e coloco o nome dele. Ó. Vou colocar aqui em busca avançada. Aqui a gente vai procurar por uma característica e ele vai listar os fundos que têm essas características. Começando aqui, ó, segmento. Nos segmentos eu quero mostrar três coisas interessantes. Ó, ele pode ser um fundo de tijolo, que o que é isso? É um fundo que ele vai ter prédios, e os prédios vão estar alugados, ou podem ser diversas formas de conseguir esse retorno, certo? Se eu tiver assim, por exemplo, um hotel, um fundo de shopping, de varejo, qualquer um desses aqui vai ser fundo de tijolo, certo? Porque eles são prédios físicos mesmo, e o contrário disso seria diferente, seria o de papéis. Os de papéis, eles são investimentos na área. Como assim? Pode ser que ele tenha feito um empréstimo para uma construtora, para alguma coisa que vai fazer um prédio, certo? Tem que ser voltado para o mercado imobiliário. Ele também pode ser uma compra de alguma dívida. Como assim? Uma construtora acabou de fazer um prédio, ele pode comprar aquele prédio por um valor menor para ele vender, entendeu? Ele pode comprar a dívida que vai ser pago ao longo de alguns anos pelas pessoas que moram lá, ou alguma coisa parecida, tudo bem? Aí nós temos aqui diversas coisas, ó. Dividend yield, que a gente viu nas ações, preço sobre valor patrimonial, enfim, número de cotistas. O importante aqui seria ver o que? Primeiro, se ele é monoinquilino. Se ele for monoinquilino, é um risco muito grande. Como assim? Se ele tem, imagina, vários prédios, mas um determinado supermercado resolveu alugar esses prédios para montar seu supermercado. Então, ele tem uma data que o contrato vai acabar e imagina 10 prédios, 10 supermercados, todas desse fundo. Então, ele chegou, alugou para um único inquilino e naquela data de fechamento de contrato, ele resolveu não renovar o contrato. Então, é um risco que a pessoa vai ter porque a pessoa pode, de repente, perder a renda de uma vez e demorar talvez um mês, 5 meses, um ano ou mais para conseguir outro inquilino, certo? Fora isso, nós temos também a ideia de um fundo monoativo. O que seria isso? Ele só tem um prédio, é isso. Então, esse prédio, de repente ele pode acontecer alguma coisa, esse prédio ficar inabitável por algum motivo. Pode ser interditado, pode acontecer um incêndio. Claro, ninguém quer isso, mas é um risco que acontece e a pessoa pode, de repente, ficar sem receber aqueles aluguéis. Se o fundo não recebe os aluguéis, ele não repassa para os acionistas, certo? Então, são essas duas coisas que são arriscadas na hora de comprar um fundo. Então, aconteceu há pouco tempo, um determinado fundo alugava para a Petrobras. E ele era monoativo e monoinquilino. A Petrobras então resolveu sair desse prédio. O prédio foi feito exclusivamente para a Petrobras. Aí quando a Petrobras saiu, ela pagou uma multa altíssima. Quem estava com aquela cota recebeu um valor gigante, porém ele não ia receber mais nada, porque ia ficar sem cliente para o prédio e ele recebeu um valor alto, todo mundo se animou, mas quando foram ver por que era esse valor alto, que foi justamente a multa, então todo mundo desanimou, certo? Esse fundo acabou perdendo algum valor patrimonial e
passou a não receber mais dividendos, porque não tinha cliente. Então, eu vou pesquisar aqui um fundo que eu já conheço, mostrar para vocês. Shopping, vou nem colocar nada aqui, vou só colocar buscar. Ó, todos esses fundos de investimento imobiliário, eles têm shopping no seu portfólio. Eu vou colocar aqui, ó, por dividendo, certo? Ó, esse aqui está mostrando 65% de dividendo. Outros aqui, ó, 5,9%. Esse aqui, ó, eu não vou chegar e comprar ele sem saber o que está acontecendo para ele pagar tanto. Eu tenho que dar uma olhada e ver o que aconteceu. Se foi algum cliente que saiu, pagou uma multa, e eu não vou receber mais dinheiro aqui desse fundo. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó, XPML. Vou clicar nele. Não é indicação de compra nem de venda, certo? Mas vamos ver ele, vamos analisar ele aqui, ó. Aqui tem o preço atual, tem o preço mínimo e o preço máximo que ele está tendo durante o ano, certo? Então, aqui, ó, dividend yield em torno de 5,82%. E aqui foi a queda que ele teve no mês atual, 19,03%. Ó, vamos ver algumas coisas. Se eu quero saber quais os shoppings estão sob a administração dele, que ele é dono, eu boto aqui, ó, portfólio. Ele veio aqui e vai mostrar os shoppings. Tem esses 4 shoppings, eu coloco aqui, ó, mais 4 e mais esses 2, certo? Então, 10 shoppings na administração dele, no portfólio dele. Aqui ele mostra o shopping, mostra de onde é o shopping e vai colocar aqui vacância 10,3%. Ou seja, 10,3% do shopping está desocupado. E inadimplência 2,1%. Ou seja, 2,1% estão atrasados no pagamento. Aqui eu posso fazer um comparativo com investir em um apartamento. Se você comprar um apartamento e esse apartamento você aluga, quando o inquilino sai, você pode demorar 1, 2, 3 meses para conseguir outro inquilino ou até mais. E aqui, quando o inquilino sai, são várias lojas, você não vai perceber tanta diferença. Vou ficar aqui, por exemplo, ó, com 3,5% de vacância. Então é 3,5% a menos do que eu receberia, certo? Então, ó, se eu vier aqui, eu vou ter, ó, alguns shoppings, inclusive tem até um shopping de Natal, que é o Natal Shopping. Ah, uma outra coisa, ele não necessariamente precisa ser dono completamente desses shoppings. Ele pode ser dono de uma parte dele, certo? Aí, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu vou ver os dividendos. Aqui. Desculpa, as cotas que ele pagou. Tipo, aí, rendimento. O rendimento aqui foi Datacom, 18/11. Lembra o que é Datacom? Eu já falei em ações, mas repetindo. Aqui é a data em que eu tenho que finalizar o dia com essa cota para poder ter direito de receber o meu dividendo. Então, se eu tenho uma cota dele no dia 18/11 e eu não vendi, fechou o pregão, pronto. Eu já tenho direito de receber esse dividendo de 50 centavos no dia 25. Aqui, ó, você pode ver a Datacom quase sempre cai no dia 18 ou muito próximo disso, certo? E a data de pagamento também, ó, próximo do dia 25 ou exatamente no dia 25. Então, aí os pagamentos aqui, ó, os shoppings sofreram bastante com o fechamento, ó, certo? Então isso explica ele ter caído bastante os valores do ano, dos últimos 2 anos e tal, mas eles estão se recuperando agora. Aí aqui outra coisa, aqui também, ó, aqui são os dividendos, ó, no ano 2000 tem um espaço aqui, ó, sem pagamento de dividendo, certo? Esse espaço aqui provavelmente foi no fechamento, no lockdown. Ó, aqui, ó, ele pagou muito pouco, 3 centavos só, certo? E agora, ó, tá se recuperando. Aqui, ó, último rendimento. Aí ele vai mostrar aqui o próximo rendimento. Quando ele anunciar, aqui no Status Invest eles já colocam qual vai ser o rendimento, qual vai ser a data base
data base provavelmente vai ser dia 18 ou muito próximo disso, e a data de pagamento, dia 25 ou muito próximo disso, certo? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, como pesquisar o fundo de investimento imobiliário e dar uma olhada em algumas características dele, tá? Então, até a próxima e tchau!